E aí, moçada, como é que vocês estão? Nós iremos dar continuidade ao nosso curso agora, falando um pouco sobre ligações químicas, ok? Então, primeiramente, por que estudamos ligações químicas? Vamos começar aqui então. Ligações químicas, ok? Bem, a finalidade de estudar ligações químicas é principalmente porque os átomos, preferencialmente, gostam de se ligar uns com os outros. Por quê? Porque quando um átomo está só, alguns átomos, não todos, eles têm uma certa instabilidade eletrônica, ok? E quando eles se ligam uns aos outros, eles acabam adquirindo uma estabilidade eletrônica. Professor, o que é isso, afinal de contas? Tudo tem a ver com a configuração eletrônica. E eu queria definir uma coisa importante para vocês agora, que é a chamada a regra do octeto. O que seria essa regra do octeto? A teoria diz que os átomos eles ficam mais estáveis quando eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Isso acontece com os átomos, eles ficam mais estáveis por causa disso. Isso acontece dentro de uma ligação química, ok? Então, por exemplo, deixa eu dar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, o átomo de sódio. Ok? O átomo de sódio ele tem 11 elétrons. Então, a configuração eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se você contar que nós temos 11 elétrons, 2 mais 2, 4, com 6, 10, com 1, 11, ok? Só que o que acontece? Esse átomo tem aqui, na sua primeira camada, número 1, primeira camada, 2 elétrons. Na sua segunda camada, 2s2, 2p6, segunda camada, ele tem um total de 8 elétrons. E na terceira camada tem apenas 1 elétron, ok? O que acontece? Esse átomo, se ele tivesse 8 elétrons na sua última camada, ele ficaria mais estável. Dessa forma que ele não está estável. O sódio tem uma tendência de perder esse elétron aqui, esse único elétron que ele tem. O que acontece? Se o sódio perder esse elétron aqui, 3s1, ele passa a ser um íon sódio mais. Sódio mais porque perdeu um elétron. Então a configuração eletrônica vai ser agora 1s2, 2s2, 2p6. Veja que agora o sódio, na sua última camada, ele vai ter aqui 8 elétrons de valência. Ele passa a ter 8 elétrons de valência. E essa situação agora é uma situação de estabilidade. O sódio prefere ser sódio mais do que sódio zero, ok? Que é o sódio metálico. Então veja, essa é a situação que a gente chama de regra do octeto. O átomo ele tem a preferência de ficar com 8 elétrons na última camada. Um outro exemplo aqui, por exemplo, é o flúor. O flúor ele tem 9 elétrons, ok? Então ele vai ser 9 prótons, 9 elétrons. 1s2, 2s2, 2p5, ok? 2p5. Então veja, 2 elétrons na primeira camada e 7 elétrons na segunda camada. Aqui nós temos 7 elétrons. 7 elétrons na segunda camada. Ora, falei aqui para vocês que para um átomo ficar estável ele tem que ter 8, não é isso? Então o que é que se espera do flúor? Que ele tem uma tendência de ganhar um elétron, porque ele ganhando um elétron, esses 7 elétrons passam a ser agora 8, ok? E ele vai ter uma estabilidade, obedecendo então a regra do octeto. E de fato o flúor ele ganha um elétron formando um ânion, que é chamado fluoreto, que é o F-, ok? E o fluoreto vai ser esse flúor que ganha mais um elétron. Então ele passa a ser agora 1s2, 2s2, 2p6, porque o que era p5, ao ganhar um elétron, passa a ser p6. De forma que a última camada agora passa a ter 8 elétrons, 2 mais 6, 8. Então nesse caso, do sódio mais, que é um cátion, um íon cátion, ok? Um íon positivo, e o fluoreto, que é um íon negativo, um ânion, todos os dois têm 8 elétrons. Se você observar aqui, os dois casos, eles têm a mesma quantidade de elétrons. 2, 4, 10. 2, 4, 10. Como os dois têm a mesma quantidade de elétrons, são chamados de isoeletrônicos. Têm a mesma quantidade de elétrons, ok? Então observa bem, ó, esses átomos aqui, eles acabam adquirindo essa configuração para ter uma certa estabilidade. Professor, o que tem a ver com ligações químicas? A ligação ocorre para isso acontecer, para essa estabilidade acontecer, ok? Então veja bem, vamos continuar aqui. Ó. Você pode pensar, e se eu colocar então o flúor em contato com o sódio?
Será que vão reagir? Será que vão se ligar? Vão. Se colocar o flúor em contato com o sódio, eles irão reagir sim e irão se ligar. Agora eu quero que você observe o seguinte, ó. Você observou que o sódio tem uma tendência de perder o elétron, enquanto que o flúor tem uma tendência de ganhar o elétron, não é isso? Isso dá certo, ó. Porque na hora que o sódio entra em contato com o flúor, o elétron do sódio, aquele elétron que o sódio vai perder, quem vai ganhar esse elétron vai ser o flúor, ok? Ou seja, vai ter uma transferência de elétrons. Alguém transfere elétron para o outro, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o sódio passa a ser mais, porque transferiu o elétron, enquanto que o flúor passa a ser menos. E forma então um composto, no caso aqui, forma um composto NaF, que é o fluoreto de sódio. Meus amigos, o fluoreto de sódio é um composto iônico. Por que é um composto iônico? Porque a ligação é do tipo iônica. O que é uma ligação iônica? Uma ligação iônica é uma ligação onde ocorre a transferência do elétron. O elétron saiu do sódio e foi para o flúor. Houve uma transferência. Alguém ganhou e alguém perdeu elétrons. A gente fala também assim, que alguém se oxidou, aquele que perdeu o elétron se oxidou e aquele que ganhou o elétron se reduziu. Ok? Então a ligação entre o fluoreto de sódio é uma ligação do tipo iônica. Professor, e quais são as características das ligações iônicas? Os compostos iônicos são compostos que têm uma ligação forte, porque essa ligação aqui entre dois íons é uma ligação forte, a força que une esses átomos é muito grande e, consequentemente, eles têm um alto ponto de fusão, ok? Precisa de temperaturas elevadas para que sejam separados, que sejam derretidos, ok? Essa é uma característica dos compostos iônicos. Eu vou falar mais na frente, numa aula só sobre ligações iônicas, ok? Mas existe outro tipo de ligação, que são as ligações covalentes. Essas também são muito importantes. Onde é que eu tenho ligações covalentes? Nas moléculas. Quando eu falo em moléculas, eu estou falando de ligações covalentes. E qual é a diferença de uma ligação iônica com uma ligação covalente? Vamos ver aqui então. Vamos ver. Ligação covalente. A ligação covalente ela não acontece por distribuição de elétrons, onde um átomo doa e o outro átomo recebe. A ligação covalente ela acontece pelo compartilhamento de elétrons. Como assim? Imagina agora que eu tenho aqui um flúor que vai reagir com outro flúor. Lembrando a vocês, o flúor ele tem o quê? 7 elétrons na última camada. E o outro flúor também tem 7 elétrons na última camada. Então todos os dois flúors aqui não querem perder elétrons, querem ganhar elétrons. Ora, se os dois querem ganhar, como é que vai acontecer isso se os dois querem ganhar? Eles pensam, olha, nós dois queremos ganhar, a gente pode se unir e todo mundo ganha. E acontece um compartilhamento de elétrons. Como assim? Ó? Vamos imaginar agora assim, ó, que o flúor, vou desenhar aqui aqueles 7 elétrons da última camada do flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos os 7 elétrons do flúor, ok? O outro átomo de flúor também vai ser do mesmo jeito. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanto esse flúor como esse flúor tem 7 elétrons na última camada, que é o 2s2 e 2p5, ok? O que acontece? Quando eles se aproximam um do outro, esses dois elétrons aqui são compartilhados. Ou seja, o par de elétrons agora passa a pertencer não mais ao átomo, mas sim à molécula do flúor. Que molécula é essa? Vai ser essa molécula aqui, ó. Flúor, traço, flúor. E o que é esse traço? Representa esse par de elétrons ligados. E aqui eu vou desenhar aqui os elétrons que não se ligaram, que são esses 6 elétrons desse flúor e 6 elétrons desse flúor. Observe que nessa ligação química aqui, quando os átomos estão ligados, todos os dois passam a ter 8 elétrons. Como assim, professor? Vamos contar aqui, ó. Esse átomo de flúor tem 2, 4, 6. E esse par aqui pertence a esse átomo aqui. Então ele passa a ter 8. Ó. 2, 4, 6, 8. Porque esse traço aqui é um par de elétrons. O outro flúor também tem 8. Ó. 2, 4, 6, com mais 2, 8. Ou seja, os dois passam a ter 8 elétrons. Os dois passam a obedecer à regra do octeto. E isso faz com que essa ligação seja chamada de ligação covalente, que é uma ligação de compartilhamento de elétrons. Ok? Deixa eu dar aqui um outro exemplo para vocês de uma ligação covalente. A ligação entre o oxigênio e outro oxigênio. Por exemplo, ó, o oxigênio ele tem 8 elétrons. Então ele é 1s2, 2s2, 2p4.
2 mais 2, 4. Com 4, 8. Ok? Meus amigos, vamos pegar aqui essa última camada. Tem quantos elétrons? 2 mais 4, 6. Vamos desenhar aqui o oxigênio com os seus 6 elétrons. Ó. 2, 4. E eu vou desenhar os 6 aqui. Ó. 2, 4, 6. Ok? Vou desenhar aqui o outro átomo de oxigênio. O outro átomo de oxigênio. 2, 4, 6. Se os dois átomos têm 6 elétrons, qual é a tendência deles? A tendência deles é querer ganhar 2 elétrons. Por quê? Porque se ele tem 6, na hora que ele ganha 2, ele vai ficar com 8. Concorda? Deixa eu só colocar esses elétrons aqui embaixo para ficar melhor o desenho. Então, isso vai acontecer de fato. Quando esses dois átomos se aproximam, esse par de elétrons aqui, ó, é compartilhado. Esse elétron é compartilhado com esse e esse elétron é compartilhado com esse. Então eu vou ter aqui dois compartilhamentos de elétrons. Eu vou ter então uma ligação chamada ligação dupla. Eu vou ter assim, ó, oxigênio, traço, oxigênio, ok? E aqui eu vou desenhar aqui os pares de elétrons que não se ligaram. Pares de elétrons que não se ligaram, ok? Então veja, será que obedece a regra do octeto? Obedece, vamos contar. Quantos elétrons esse oxigênio tem? 2, 4, 6, 8. Porque esses dois pares agora pertencem a esse oxigênio aqui, ok? E o outro? A mesma coisa. 2, 4, 6, 8. Os dois átomos passam a ter 8 elétrons. Obedecendo então a regra do octeto. Ok? Ficou claro isso? Isso é uma ligação covalente. E isso que é chamado de molécula. Não se pode chamar molécula quando tem um composto iônico. Molécula do cloreto de sódio. Não existe isso. Porque o cloreto de sódio é um composto iônico. Quando a gente fala em molécula, a gente fala em ligação covalente. Ok, moçada? Beleza? Muito bem. Vamos continuar aqui. Falar um pouquinho mais. Eu vou dar aqui um exemplo de uma molécula que é muito conhecida, que é o gás carbônico. Por exemplo, o gás carbônico ele é assim, ó, C-O. O gás carbônico é a molécula do CO2, né? Ó. CO2 é o gás carbônico. E a molécula do gás carbônico é assim, ó, C tem uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. E tem uma ligação dupla entre o carbono e o outro oxigênio. E esses oxigênios aqui, eles têm aqui, cada um tem 2 elétrons não ligados. Esse também tem 2 elétrons não ligados. E o carbono só tem elétrons ligados. Ó. Esses quatro traços são 4 ligações químicas, cada um formando um par de elétrons, ok? Então vamos ver se essa molécula obedece a regra do octeto, os átomos. Esse oxigênio tem quantos elétrons? 2, 4, 6, 8. Ok? Cada traço desse é um par de elétrons. Esse oxigênio tem quantos elétrons? 2, 4, 6, 8. Ok? E o carbono tem quantos elétrons? 2, 4, 6, 8. Então veja que nos dois casos aqui, nós temos aqui, nesse caso, aliás, nós temos aqui todos os átomos têm 8 elétrons. Todos obedecem a regra do octeto. Aí você pode perguntar, professor, como é que eu vou saber construir uma molécula dessa? Beleza? Então com calma. Primeiramente, essa estrutura aqui é chamada de estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis. Ok? É a chamada estrutura de Lewis. E o que é que nós temos que observar na estrutura de Lewis? Vamos lá. Tem que observar o seguinte, ó. Nós temos aqui 3 átomos. Esse átomo aqui, que está no centro, é chamado de átomo central. Átomo central, beleza? O átomo centro, lógico, átomo central. Esses 2 átomos da ponta, esse oxigênio e esse oxigênio, são chamados de átomos periféricos, ou também chamado de átomos terminais, ok? Ó, átomos periféricos ou átomos terminais. Então eu tenho aqui 2 átomos periféricos, no caso dos 2 oxigênios, e um átomo central, beleza? Esses pares de elétrons aqui, ó, essas bolinhas, são chamados de pares de elétrons não ligados, ok? Pares de elétrons não ligados. Então, essas bolinhas que você vê sobre os átomos são os pares de elétrons não ligados. E esses traços são chamados de pares de elétrons ligados. Cada traço desse é um par de elétrons ligados.
Então vamos lá, na estrutura de Lewis eu tenho que ter o átomo central, os átomos terminais ou periféricos, os pares de elétrons não ligados, que é representado por essas bolinhas ou por X, ok? 2x. E esses traços são os pares de elétrons ligados, ok, moçada? As ligações covalentes, que nós vamos falar bastante sobre elas nas próximas aulas, vão obedecer a essa estrutura de Lewis, ok? Então vamos lá, só recapitulando, nós temos ligações do tipo iônica, onde acontece uma transferência de elétrons de um átomo para o outro, e nós temos as ligações covalentes, onde não acontece a transferência, acontece o compartilhamento. Aqui eu estou diante de uma ligação covalente, que é uma molécula, a molécula do CO2. Tem também as ligações metálicas, que vai ser o último tópico que eu irei falar sobre ligações químicas, ok? Então eu vou parar a aula por aqui, vou fazer uma nova aula para a aula não ficar tão longa e vamos dar continuidade, ok, moçada? Abraço!